Tá na obra, na parede, na história. Pintor, gesseiro, pedreiro da vitória. Está começando, o mundo da tinta não para. Está começando, o mundo da tinta não para. É tinta em tudo, é obra no ar. O mundo da tinta não para. Muito boa noite, está no ar mais um episódio, O Mundo da Tinta Não Para. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve de forma gratuita, é só você clicar aqui embaixo e você vai receber todas as notificações do nosso programa. Toda a sexta-feira, às 19 horas, o programa vai para o ar e eu te peço para você comentar e compartilhar, porque o mundo da tinta não para. E hoje eu tô com um convidado aqui de excelência, uma história fantástica e vamos anotar tudo que o homem tem para dizer aí, porque é aprendizado. E também lembrando, para você que ainda não segue as redes sociais, vai lá, O Mundo da Tinta no Instagram, não para, tá? E também tem Davi Quintino de União de Cores. Vai lá no Instagram, segue, compartilha também. Todo dia tem vídeo falando sobre a pintura. Cristiano, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa O Mundo da Tinta Não Para. Obrigado por tua participação aqui. Davi, eu que agradeço ao convite. Muito boa noite a todos aí. Para mim é um prazer estar participando, né, do podcast aqui. O Mundo da Tinta Não Para. E é exatamente isso, né? O mundo da tinta não para não, é sempre evoluindo, sempre crescendo e avançando. Então é uma honra estar participando. O mundo da tinta não para porque cada um tem a sua história, né? Cada um carrega um legado e é isso que nós estamos fazendo, porque depois que os olhos fechar, né, a gente vai perguntar o que a gente deixou de legado para aqueles que estão nos acompanhando no pessoal e também através das redes sociais, que hoje é uma janela para muitos, tanto para a parte positiva como também a parte negativa, no sentido de alguém comentar, falar de uma forma meio que ríspida, né? Que infelizmente o ser humano ele sempre vai apontar para o lado negativo. Ah, você não fez assim, faz assado, e na verdade cada um tem um jeito de fazer. Exatamente. Cada um tem um jeito de trabalhar, né? Exatamente. A história de pintura, cara, ela tá sempre em evolução. Cada um tem seu método de trabalho, cada um tem sua forma de trabalho. A gente procura sempre fazer o melhor, sempre estar evoluindo, né? Que a gente tem que estar sempre buscando a melhoria para atender os nossos clientes, sempre aperfeiçoando, né, nosso método de trabalho. E assim a gente vai crescendo. Eu costumo dizer que é um passo de cada vez. A gente vai dando um passo de cada vez, aprendendo cada vez mais com aqueles que já estão à frente, né? Temos muitos exemplos aí dos caras que já estão muito tempo no mercado e a gente vai sempre aprendendo, né? Eu costumo falar também para o meu pessoal, para a minha equipe, que o São Paulo é tão grande, tem tanto campo de trabalho, então se a gente evoluir, se a gente fazer o nosso trabalho bem feito, fazer direitinho, a gente não fica parado. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu momento, então é só questão de evoluir e fazer bem feito, né? Exatamente. Quando você está falando em questão de trabalho, né? A gente tem ali como exemplo a parte do Brooklyn, que não para, né? Não para. Ali é uma rotatividade e crescimento muito grande de prestador de serviço, justamente pela a construção de novos empreendimentos, prédios, apartamentos, né? Então o bairro está se moldando, né? Saindo aquelas casas mais antigas e entrando na parte de prédio. Então, você imagina, Cristiano, um apartamento, um prédio, na verdade, de 20 andares, 30 andares. Você vai conseguir com a sua equipe dar conta? Não dá. Não vai conseguir. Não consegue. Então, a questão não é você disputar com o outro não é o teu rival, né? Não. O outro não é o teu rival, tem que ser o teu parceiro, A porque... gente faz muito isso, muita parceria, né? Tem muita parceria, porque é muito campo de trabalho que tem, cara. É muita coisa que tem para fazer. É que nem você mencionou, num bairro onde tinha casas, hoje em dia as construtoras compram aquele pedaço, constroem um prédio lá, é o tanto de apartamento que vai ter. Exatamente. Muita coisa, muita coisa. Eu comecei, não sei nem se é essa parte, mas eu comecei com pintura, e hoje em dia é engraçado que a gente vê que a pessoa fala assim, eu sou pintor.
Só porque às vezes pintou um pedaço de parede na casa dele e fala que já é pintor, né? E eu comecei com pintura, eu fiquei 3 meses direto só lixando. 3 meses só lixando parede. E aí, para depois começar a pegar uma ferramenta para poder aplicar uma massa, começar a pegar num rolo de pintura para poder aplicar uma tinta. E hoje em dia a pessoa já quer chegar pintando. Mas tem a pintura tem etapas, né? A pintura tem etapas. Eu fiquei 3 meses só na lixa, aprendi o processo todo de lixamento, porque eu sabia quais os defeitos que tinha na massa, para quando eu fosse aplicar a massa corrida, eu falava, opa, não posso deixar isso, senão vai dar um problema na hora de lixar. Então, tem etapas, né? E assim a gente vai, cara, só tem a aprender, né? Só tem a dedicar. Eu lembro que tava até conversando com a minha esposa essa semana, eu saía de casa, era 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, justamente para trabalhar em 4 mansões que estavam em construção no Brooklyn. Construí, foi na parte do acabamento, chegava, era 5h30, 6 horas na obra, na época, né? Porque o meu patrão na época falava assim que ele não pegava trânsito. Porque para sair da Zona Leste para ir para o Brooklyn, se você pega no horário de pico, você vai chegar meio-dia, se bobear. E aí a gente saía bem cedo, chegava lá cedo e já começava a trabalhar, e era de manhã até de tarde na lixa, esse processo. E aí eu lembro que eu ganhava R$ 25 por dia, cara, na época. E família para sustentar, a gente que é pai de família tem que correr atrás do pão de cada dia, tem que trabalhar. Ia todo dia, trabalhava, aprendia a profissão. E aí que eu falo que a pintura é uma evolução, né? A gente vai crescendo um pouquinho de cada dia e vai aprendendo. Isso é bom demais. E aí você fala, 3 meses só na lixa, né? Para você só saber como tratar uma parede, Uhum. né? Para quando você for executar, né? Quando realmente o teu patrão, o teu contratante ali sentir confiança, falar, não, ele pode trabalhar sozinho, eu posso deixar ele, porque ele tá Exatamente. 3 meses só na lixa. E é como você falou, tem pessoas que hoje mexe uma tinta, talvez nem faça da maneira correta a homogeneização, e já coloca lá que é pintor, né? E coloca um preço muito baixo do mercado, né? Mas a gente sabe, como você também citou, pai de família, tem muitos que falam, eu não vou pegar esse tipo de trabalho porque o preço não compensa. Cara, valorize a tua casa por enquanto. Não pode ser uma rotina. É como um outro pintor, amigo meu, do interior, o Paulinho, né? O Paulo, ele fala sobre isso no Instagram dele. Cara, valoriza a tua casa, né? Deixa até um abraço pro Paulo. Ele fala, valorize. Não pode ser rotina, cobrar abaixo do valor da mão de obra. Sim. Mas se há uma necessidade de pagar uma conta, o aluguel, cara, vai para dentro, faz aquele dinheiro. Mas isso não pode ser algo rotineiro na sua mente. Uma mente de escassez te leva sempre pro buraco. Te levo. A tua mente tem que ser uma mente, como eu disse no outro episódio, de empresário. Sim. Você é um empresário porque você tem funcionários, Sim. você tem prestadores de serviço na sua equipe. Sim. Então, a partir do momento que você se posiciona como tal, você vai passar essa maré de valor baixo porque você tem que levantar a tua casa, você tem que levar alguma coisa para a tua casa, mas isso não pode ser o ciclo teu, né? Não pode ser a tua bolha, você tem que estourar essa bolha. Sim. Costumo dizer também que a gente tem que ter um diferencial. Exato. Nesse nosso ramo, a gente tem que ter um diferencial. Porque a gente vai trabalhando em casas de altíssimo padrão, de alto padrão, e qual que é o diferencial que você tem para você disputar no mercado? O que você tem de diferente? Hoje, graças a Deus, está muito difícil, é um outro ponto que depois a gente pode comentar, mão de obra, mas eu tenho uma equipe legal, tenho o meu encarregado de obra, vou mandar um abraço pro Bruno, ele me ajuda bastante, tenho meu filho que está comigo também, estou treinando ele para ser coordenador de obra, então ele está vindo nessa pegada, aprendendo, né? E aí a gente vai evoluindo, e eu falei, a gente tem que ter um diferencial, não pode ser somente mais uma empresa de pintura. Qual que é o diferencial? O diferencial que a gente tem é uma equipe uniformizada, trabalha todo mundo alinhadinho, todo mundo arrumadinho ali, alinhado. Não é porque trabalha com pintura ou trabalha em obra que vai ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Uma boa forração, uma boa preparação. Porque o que manda na questão da pintura não é o final, que é pintar a parede. É a preparação antes, né? Que vai mandando. E aí a gente tem todo esse diferencial para a gente poder ter uma cartela de cliente interessante. E o que manda para a gente é o quê? É a indicação. Então a gente faz um bom serviço aqui, o cliente vai indicar ali.
Aí fala, nossa, Cristiano, você é tão perfeito assim, nunca errou. Oxe, quem nunca errou, né? Não. Durante esse período de aprendizado, a gente vai fazer um serviço ali, erra aqui, mas a gente aprende com os nossos erros, né? Eu errei ali, não vou errar mais. Fiz um negócio ali que não ficou bom, lá na frente eu não vou fazer mais porque não ficou legal. Então a gente tem que ter esse alinhamento, né? Alinhamento com a equipe, alinhamento com os nossos clientes. Eu costumo sempre mandar vídeos para os clientes estar atualizado como que está a obra deles, porque às vezes o cliente não vai todo dia na obra, mas mandando os vídeos você deixa ele atualizado. E uma coisa que eu falo para os meninos que trabalham comigo é assim, ó, deixa a obra sempre limpa, porque quando a gente sai daqui, a casa é dele. Ele vai vir aqui à noite aqui, ó, vai passar para ver como é que tá, e se deixar bagunçado, deixar de qualquer jeito, ele chega aqui e fala: ó a minha casa como que tá, ó a bagunça que tá isso daqui. E parece que o pintor é o funcionário da limpeza da obra, né? Um monte de gente, um monte de bagunça, a gente tem que vir arrumando. Mas a gente vai ajustando isso. Se cada pintor ou cada empresa de pintura tiver uma consciência e começar a organizar, eu não sei se é assim com você, mas a gente entra na obra, vê a bagunça de um, bagunça de outro, fala, pessoal, vamos começar a organizar suas coisas aí, senão como que eu vou pintar a parede, suas coisas estão encostadas aqui, não dá, e a gente começa a tentar organizar a obra, né? A gente acaba sendo isso também na obra. Mas é muito bom, eu gosto muito do que eu faço, tem muita, assim, problema, a gente que tem essa responsabilidade de empreita, de empresário, a gente tem muita responsabilidade. É muita mensagem. Essa semana eu quase pirei de tanta mensagem, é mensagem de um, mensagem de outro. Mas aí, quando eu paro, eu dou uma respirada e falo, mas foi isso que eu pedi a Deus, né? Então a gente analisa, dá uma respirada, dá uma tranquilizada e começa a resolver as coisas que tem para resolver, alinhar o que tiver para alinhar e fala, ufa, passou um dia, agora bora pro próximo. E assim a gente vai seguindo. Eu sou bem metódico, então a pessoa que é metódica, ela é complicada se lidar. Por quê? Obra, se tiver prestador, já não fico, já começa por aí. Semana passada iniciamos um retorno, né, Marcos e eu, e aí eu faço sempre meus stories lá, meus vídeos, e o cara acompanha, o contratante acompanha, sem problema algum, né? Até Sim. peço para acompanhar. E aí eu falei, ó, cara, tem 3 marceneiros, 2 caras da vidraça, o cara da hidráulica, então aqui eu não fico, e a galera que me segue já sabe que realmente eu não fico. Eu levo as ferramentas, Sim. deixo ela no lugar, tudo organizadinho lá, minhas ferramentas, né? E vou embora. Vou embora, não fico na obra. Justamente por conta dessa questão. É muita sujeira, é muita bagunça. Você tá arrumando um lado, o cara vai lá de novo e bagunça o mesmo lado que você arrumou, organizou. Vou te fazer. Então, assim, por eu ser metódico, eu não consigo trabalhar na bagunça. Eu não consigo me organizar. Primeiro que eu vou trabalhar com os materiais de isolamento. Eu não sei se você costuma trabalhar com lona, Sim. a tal da lona preta, Não. e eu bato muito em cima disso, né? Eu uso materiais de qualidade, que é o salva-piso, Sim. salva-obra, né? Materiais de extrema qualidade, né? O salva-pintura. Então, para que a minha obra, para que a minha entrada seja muito bem vista e apresentada para o meu contratante, então eu espero todo mundo embora. Passo o aspirador, vou com as fitas, vou com a proteção, e aí sim, eu começo a trabalhar, porque senão, Cristiano, a gente não consegue mostrar o nosso trabalho, né? Então você tá pintando a parede, mas daqui a pouco chega o cara do ar-condicionado, você tá pintando a parede, daqui a pouco chega o cara da marcenaria, enfim. É um bolo ali, e eu acabo, para não me estressar pela experiência que eu já tenho, então eu deixo eles terminar, e um dia ou 2 dias que precise, aí eu volto e faço a minha parte. Sim. Essa questão da proteção que você fala, esse é o mundo ideal da gente trabalhar. De a gente chegar da pintura e a gente fazer o nosso trabalho. Isso aí é ideal. Aí sabe qual que é o problema? Quando começa aquele vucu-vucu de querer acabar a obra. Meu amigo. Os caras correm. Meu amigo, é um correndo por cima do outro, um querendo acabar, estraga o seu serviço. Por isso que eu não vou. Por isso que Aí eu eu não falo assim, ó, deixa eu sair da obra. Pra respirar, cara. Porque senão não vai dar certo isso aí. Eu tô fazendo e tá quebrando, e tô fazendo e tá abrindo buraco no forro, esqueci de não sei o que, passar fio, tá abrindo os forros, tudo que eu deixei pronto. E aí já deixa o cliente ciente, olha, esse forro não vai ficar a mesma coisa. Tá abrindo um monte de corte no forro, como que vai E ficar? você cobra
Por isso, a, o extra, o extra adicional. você Tem que cobra. ser cobrado adicional, porque a gente fez o serviço, entregou o serviço. Aí vem, sei lá, o eletricista, alguém vai abrir o forro que você deixou pronto. E outro, tem arquiteto ou tem engenheiro por trás disso? Ele não sabia que Tem. tinha que passar um fio? Exatamente. Como que você não vai cobrar adicional? E aí, pegando nesse leque, os clientes criaram uma confiança muito boa e graças a Deus por isso. E eu ampliei a minha empresa para o ramo de reforma também. Então, eu faço pintura e reforma. Reforma e pintura. E aí eu faço sempre alinhado a minha equipe. Aí eu sabendo desses problemas, vou fazer. Eu não vou colocar meu pintor junto com meus azulejistas. A gente tá com um apartamento na Vila Sônia, tá lá o meu azulejista fazendo todo o trabalho dele, tá sozinho no apartamento. Falei, acaba a sua parte, ele tá na parte do banheiro, vai pra parte da lavanderia. Quando ele acabar, eu vou fazer toda a organização que precisa ser feita, entro com toda a minha forração e venho fazendo todo o processo de pintura. Porque o eletricista já foi lá e já fez o serviço, trocou toda a fiação, quadro já fez. Agora tá o azulejista, vai terminar e depois eu vou com a minha equipe de pintura. Todo o procedimento que tem que ser feito, né? Mas não sei o que acontece, que os engenheiros sabem, arquitetos sabem, que no final o término começa aquele bololô, começa a estragar o seu serviço. O seu acabamento vai ficar a mesma coisa que se fosse no início, fazer o não vai. procedimento certo? Não vai, a quina já não vai ficar mais Não igual, fica. a pintura já não vai ficar Não mais fica. lisa como deveria ficar. E é aquilo, você faz um negócio, obviamente, por ter já a experiência na pintura, da organização e do mundo ideal para todo mundo. Se todo mundo Sim. seguisse essa logística, não tinha briga. Não tinha problema, cara. E aí, aí quando a gente vai entregar a pintura, tem esse AUE todo. Se não tá, se eu não pegar a obra do começo ao fim, tem esse AUE todo. Aí a pessoa começa a colocar o quê? As LED. Colocar LED, aquela maravilha da LED. E eu falo, nossa, Cristiano, essa parede tá grossa. Nossa, essa parede tá isso, tá aquilo. Nossa, o teto, olha o teto como que tá. Mas qual que foi o procedimento? Foi o procedimento correto? Ou quantas vezes eu passei nessa parede aí para arrumar problema? Quantas vezes que eu refiz esse trabalho aí? E aí, não vai ficar um acabamento perfeito. Mas a pessoa não entende, a pessoa quer que você deixe aquilo lá 100% perfeito, mas ela não vê lá os montes de problema que teve, né? Isso que é complicado, é isso tem que todo mundo ter uma consciência e trabalhar nessa etapa, porque vai dar tudo certo, cara. Não, olha só, o processo, né? A gente tem uma parede que ainda não já é rebocada. Olha o processo, parede rebocada. Aí você vai lixar essa parede, você vai tirar o pó dessa parede, você vai aplicar fundo preparador nessa parede, você vai aplicar de 1 a 2 demãos de massa corrida nessa parede, depois você vai lixar de novo essa parede, você vai tirar o pó dessa parede, você vai aplicar de 2 a 3 demão nessa parede, na mesma parede. Uhum. É em uma parede só, é todo esse processo, Então, né? E aí, daqui a pouco, quando você aplica 1 ou 2 demão, vem um cara da marcenaria. Todos os outros 8 processos em uma única parede cai por terra. já foi todo o procedimento que você fez. Aí vem o marceneiro e fala, não tem como, não tem jeito, vou ter que bater, Falei, meu amigo, a parede estava pronta, já fiz todo o procedimento. Aí acaba o móvel dele lá e coloca uma LED na parede que você vai ter que arrumar tudo de novo. Não, e o engraçado é que eles fazem, não tem uma empatia com o próximo, eles só querem receber o seu dinheiro e ir embora. O cara da marcenaria, 70% são assim. O cara da marcenaria quer receber o dinheiro dele, não tem uma empatia com quem fez o trabalho antes dele, deixa toda a sujeira para quem vem depois. Então os caras têm que tomar vergonha na cara de entender que ele pegou o apartamento organizado, porque nós organizamos para ele com proteção no chão, isolamento, e por que eles não protegem o próprio móveis dele? Então, e quando protege, coloca um plástico lá de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu cheguei até a ver um vídeo seu que você postou lá, que deu uma polêmica, né? E a gente tem parceiros marceneiros, e não é todo mundo. Mas se a gente tiver uma consciência de tomar cuidado com o serviço dos outros, ou se a gente, o pessoal da marcenaria, terminou lá o móvel dele bonitinho, limpa a bagunça, pelo amor de Deus, limpem a bagunça de vocês, tira lá aqueles pó de madeira, tira aquele monte de retalho de madeira, né? Se fizer a forração lá no móvel, ó, a gente forrou aqui, se sujar, não vai sujar porque você protegeu o seu móvel, você entregou um serviço de qualidade. Você fez o quê? Você tá um passo além de outras marcenarias, que você tá fazendo algo diferenciado. Ó, eu entrego o meu móvel tudo protegido, tudo legalzinho. Você tá fazendo um diferencial. E a gente tem parceria com marcenarias e tudo mais, e não é todo mundo, mas tem uns que eu vou te falar, viu?
Ah, os caras parece que é aquilo ali. O cara aprendeu daquele jeito ali e segue daquele jeito. Tem cara que nem faz a parte de calafetar o próprio móvel. Ah, que isso, faz nada. Nós que temos que passar uma fita para calafetar. Calafetar todo mundo. Eu dei os parabéns semana passada para um marceneiro lá da Vila Mariana que nós entregamos lá, que o cara calafetou com PU. Uhum. Eu dei os parabéns porque o cara calafetou. E é isso, é raro pegar um marceneiro que calafete seu próprio trabalho, sua própria marcenaria, né? Nos livrando de fazer esse tipo de trabalho no qual é dele. Sim. É dele, não é nosso. Ele que tem que ter o PU dele, ele que tem que ter a massa dele para calafetar. Sim. E isso aí pode estar acontecendo porque de tanto a gente bater na tecla. Falar assim, ó, faz o seu serviço direitinho. Porque se a gente, da categoria dos pintores, aceita tudo isso, a gente nunca vai mudar. Não vai mudar a Não vai mentalidade. mudar, A se a mentalidade vai ser sempre a mesma. A gente tem que começar a bater na tecla e falar, ó, pessoal, marcenaria tem que fazer isso, tem que ser assim. Porque senão, se a gente deixar, a gente sempre vai se lascar. A gente faz um orçamento cotando com uma coisa, e que quando chega lá, fala, a gente vai ter que refazer todo o nosso serviço. E aí entra um tópico, um tema, de que como que faz o orçamento? Em 2 etapas? Ó, eu faço até aqui, até a marcenaria, depois da marcenaria eu vou ver o que foi destruído, vou ver o que foi quebrado, o que foi danificado, eu vou mandar um outro orçamento dentro do que vai ter que refazer aqui do serviço. Exatamente. Porque se a gente der um orçamento geral para entregar pronto, e aí o cliente fala, ó, Cristiano, você vai ter que sair, porque vai entrar a marcenaria, depois você volta. Você se lasca. Não faça isso. Não. Você vai se lascar. A gente deixa de que maneira com o nosso contratante, né? Justamente para o quê? Não seja refém na mão alheia. Grave isso, não seja refém na mão alheia. Nós aplicamos 2 mãos de tinta branca no teto e uma branca em toda a parede, na ARES. A gente faz isso Uhum. e entrega. Porque a gente já olhou a planta e percebeu que vai ter apenas 20 a 30% de parede, ou seja, 70% de marcenaria. É mais ou menos aí uma meia dúzia de parede, onde nós iremos entrar com a tinta de cor. Pronto. Acabou. Não perco o meu tempo pintando de tinta com cor, não perco o meu tempo recortando nada disso aonde não deveria recortar, porque muitos dos arquitetos querem que até passe massa aonde não vai ser visto. Sim. Aonde não vai ser visto, a marcenaria vai pegar tudo, mas eles querem que passe massa, lixo e deixe uma mão de tinta. Então tem que ser cobrado, sim, tem que ser cobrado essa questão. Ah, mas não vai aparecer. Então, vamos fazer o negócio certo. Se já não vai aparecer, então vamos fazer o negócio certo. Agora, se quer que passe massa, vai ser cobrado porque é um serviço do seu prestador, a nossa mão de obra ali. Então, se ficou essa meia dúzia, a gente volta, pinta somente ali. Pronto, o cara já fez o que tinha que fazer e acabou. E é como você falou, se tiver algum extra, como teve agora na volta da Vila Mariana, a gente foi e cobrou um extra. Porque assim, a gente fez todas as paredes do corredor e entrou portas depois que os caras trocou os batentes. Depois que a gente pintou de branco, deixou pronto, que pintou, que trocou os batentes. Como que não vai entrar? Tem que entrar um extra. Tem que entrar. Né? E também buraco, quando o cara foi colocar o ar-condicionado, teve o buraco, teve que quebrar de novo buracos, né, para poder ver a parte do ar-condicionado, enfim. Então tudo isso tem que ir para a ponta do lápis, porque se a galera não mudar, Cristiano, vai continuar no mesmo. Vai continuar da mesma maneira. E outra coisa, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, cara. Tem que valorizar o nosso trabalho, porque a gente depende disso. A gente não está trabalhando lá. A gente gosta de fazer essa questão da pintura, a gente gosta de fazer o nosso trabalho, mas a gente depende disso. É o sustento para nossa casa, para o nosso lar. Né? E se a gente ficar levando tudo, não, tá bom, eu faço. Quando você vai ver, você está pagando para trabalhar. Tá pagando, tá trocando 6 por meia dúzia. E no meu caso, por exemplo, que eu tenho um funcionário, quando eu mandar um funcionário lá para refazer o negócio, eu vou ter que pagar para ele. Tudo. Ele não vai lá de graça. Não vai. Ele vai ter que receber lá a diária dele, vai receber se for 1, 2, 3 dias, ele vai receber. Como que eu vou ficar? Vou tirar do lucro? Aí não vai ter mais lucro. Não vai. Vou estar pagando para trabalhar. Eu falo pro meu pessoal o seguinte: quando eu dou orçamento pro cliente, eu tô cobrando uma vez só para fazer aquele serviço. Então, se a gente não fizer bem feito, a gente vai ter problema depois, porque você vai ter que voltar para refazer um serviço que você fez errado. Então faz
o negócio direito, faz o negócio com cuidado, com carinho. Teve muito problema com isso nas obras recentes, mas a gente aprende com tudo isso. Eu falo e repito, tudo na vida a gente serve como uma lição para a gente não repetir mais. Por exemplo, essas bagunças aí que tem de um monte de gente trabalhando junto. E aí a gente acaba aceitando e concordando porque o cliente quer mudar logo. E aquele auê, fazendo, correndo. E aí depois quando vai ver, vai rever o quê? O serviço da pintura. É. Vamos fazer checklist, serviço da pintura. Aí sai olhando tudo o serviço. Nossa, isso aqui tá ruim, canto, não sei o quê. Mas a gente não fez correndo? A gente tava terminando uma obra que a gente tava fazendo, que a gente tinha que terminar um ambiente em 1 e 2 dias, mas não era um ambiente pequeno, era um ambiente grande. Nossa. E aí o pessoal fala assim, não, tem que acabar até amanhã. Aí, correndo, colocando, retocando e tal, forrando. Aí no outro dia lixava e pintava aquela correria. Aí vinha a gente, aí quando veio fazer o checklist, o que aconteceu? Um monte de problema na pintura. Eu falei, claro que vai ter um monte de problema na pintura. Qual é o prazo que a gente tinha para fazer isso aí? Tudo era uma correria, tudo era uma loucura. Erro de quem? Erro meu que aceitei isso daí. Eu aceitei essa opção e fui no embalo de concordar com o pessoal que estava responsável de fazer assim, não, que precisa mudar, que a gente tem prazo, que a gente não aceita. Eu fui no embalo de aceitar. Se eu tivesse batido o pé e falasse assim, desse jeito eu não aceito trabalhar, eu não quero, porque senão quem vai me prejudicar é eu. Eu aceitei, me prejudiquei, porque eu tive que refazer muita coisa do serviço, e aí o lucro que eu achava que ia ter não teve mais, mas eu tive o quê? Um aprendizado com isso. Eu não faço mais dessa maneira, porque quem vai se ferrar no final vai ser eu. Quem vai ser mais mal falado vai ser a minha empresa. Falei, então você quer fazer essa correria, faz tudo que tiver que fazer depois. E depois eu volto e faço o meu serviço. Pra não ter mais problema. E como eu falei essa semana pro Marcos, né, meu parceiro, falei, ó, o cara aqui do drywall é uma rotatividade tão grande da parte dos caras, né, que ele coloca a forra aqui, coloca a forra ali, os caras vai e o giro de valor de dinheiro é muito, muito maior para ele do que para nós, Sim. pintores, né, muito maior para eles, né, então, assim, ninguém viu quando ele colocou o forro, ninguém viu, e se viu, não falou nada. A maneira que ele fez o tratamento de junta, que ainda existe gesseiro teimoso que usa gesso, e não se deve usar gesso. Não se deve usar gesso. O gesso é grosso, é duro, trinca, né? Porque o prédio ainda é novo, o prédio está se assentando, está tendo movimentação. Então, o certo é massa para drywall. Né? E você tem um massa para drywall, você consegue aplicar a tua massa corrida depois facilmente. Até a preparação fica Tudo, melhor, né? tudo. O alinhamento, a luz que vem de fora para dentro não vai mostrar aquelas imperfeições. Só que o cara, o contratante não viu o montador de drywall. Ele colocou, olhou pro teto, pagou e foi embora. Ele só vai ver o cara da pintura. O cara não viu, o contratante não viu quando o cara da hidráulica jogou lá os canos. Tá por trás, jogou o reboco, aí ganhou o cara da hidráulica, o cara do reboco. Só que a pintura ele viu. Você entende que é nós que recebemos toda a bronca dos demais prestadores? Entendo. Porque na mente do cliente não entra isso. Que passou todo esse tempo. Pode até passar ali, mas ele não entende que a culpa foi de quem iniciou primeiro. Uma parede torta não é culpa do pintor, é de quem levantou a parede. Sim. Mas cadê o cliente entender isso? Aí entra na parte que acha que massa corrida faz milagre. Não vai. E aí já tem que deixar muito bem claro, muito bem incisivo isso, em dizer, eu vou minimizar. 100% você não vai ter. Se assumir o compromisso de que vai resolver... Deixar com a massa perfeito, corrida, você se lasca. Não vai. Não vai. crie essa expectativa. Quando você cria uma expectativa na mente do cliente que a tua parede, que a parede dele vai ficar igual a lataria do carro, você está criando um sonho. E quando esse sonho é frustrado, cara, o que era 10 para você virou 0. Virou 0. Aquela indicação que veio que é um super... Caiu por terra. Caiu, não. Caiu. Que era super pros demais amigos, eu vou te indicar para fulano, a filmagem, não sei o que, acabou. Porque você criou um sonho dentro de uma expectativa. Não crie, seja sincero. A parede tá torta?
Tá, pega uma Berox de 60, de 80, mostre para ele e diga, eu vou minimizar. Sim. Então você vai deixar ele no suspense, Uhum. mas você pode também superar. E que é muito melhor. Muito melhor. Superar do que, né, falar que vai fazer uma coisa e não fazer. Principalmente em teto. É. Em teto, aqueles tetos gigantes, que É. a área é toda aberta. Que a malha é grande, né? De 20, 30 metros. Mostra tudo. Que a luz vem de fora para dentro. Eu fui num apartamento ontem, ali nos Jardins. Apartamento é a coisa mais linda, enorme, tudo aberto, assim, aquelas janelonas. Um e por tal. andar. Um por andar, enorme. E aí, quando eu saio do elevador, entro na porta, você já viu aquele teto. Então, você já viu um monte de defeito. É massa que fechou um buraquinho aqui, vou fazer um retoque. Tá Já tudo era. feito. A engenheira foi lá comigo e ela falou, Cristiano, esse teto aí, de como resolver? Eu falei, isso aí, teto, tem como resolver isso aí? Não. E pensa, tudo mobiliado, todas as coisas, como que você vai... Não. Eu já falei, ó, não é porque tem aí pega uma pessoa ou um pintor que não tem tanta experiência ou que acha que a massa corrida vai fazer um milagre ou que você vai conseguir fazer um milagre e aí querendo pegar o serviço falar, ó, esse teto aí eu dou um jeito, não, se a gente fechar aí eu resolvo isso aí, eu faço, aconteço e o trabalho que vai ter aquele você não vai conseguir resolver, meu amigo. Falar, isso aí não tem jeito não. Eu falo assim, eu costumo dizer que nem você falou, ó, dá para dar uma melhorada. Mas resolver 100% dessas ondulações aí não tem como. Tinha que ter feito um procedimento correto lá no início. Agora, para resolver isso daí... Então, eu prefiro muitas vezes fugir do problema do que querer ser o olho maior do que a barriga lá, querer pegar um serviço desse e depois se lascar, né? Então, é melhor manter o nome, né? E a gente tá falando de um altíssimo padrão aí. Muitíssimo padrão. Jardim, um apartamento por andar, todo imobiliado. Coisa mais linda. Poderia dar muito bom? Poderia. Mas se você já tendo a experiência de que não vai ficar, é melhor você recuar e lá na frente, né, Deus lhe abençoar com uma outra coisa. Sim, porque você pensa, uma cliente muito boa, e aí você vai e mete as caras para fazer um serviço desse. Você vai perder a sua cliente. A proprietária do apartamento vai ter que se privar um pouquinho do apartamento dela, ir para um outro local, ou ficar morando dentro com aquela bagunça que vai tirar todo o conforto dela, né? E aí, quando no final das contas você não resolver. Pensa na frustração que vai dar nisso daí. Ainda pagou. E ainda pagou. Ou se for morar em outro lugar, vai pagar para ficar em outro lugar. Mas esse nível de pessoal sempre tem outros imóveis, né? Mas pensa, vai dar uma BO. Não, e a responsabilidade aí é 3 vezes mais. Por quê? Além de você ter já a problemática vista ali, você tem os móveis. Imagine quanto que não vale aquilo ali. Imagine o piso para você proteger junto com os móveis. Não pode puxar, senão risca que é piso de madeira. Sim. E se você, de repente, pega um prestador que não presta tanta atenção, mancha de tinta aquilo ali. Sim. Então você tem que estar muito bem... ali você teria que ficar 24 horas presencial. Não Sim. teria como você enviar ajudante. Você tem que ficar no presencial, porque se trata, além do apartamento em si, não era nem um trabalho, mas os móveis. E fora o papel de parede. Então. Aí você pega um cara que ele coloca uma fita lá no papel de parede. Fita verde. Aí na hora de tirar a fita, vem O papel vem junto. E o papel é uma fortuna. Não, eu falei, pronto, acabou o dinheiro, tudo no papel de parede. Só no papel o dinheiro fica lá. Então é muita coisa, é muito detalhe que a gente tem que observar. E quem tem essa visão? Quem já é empreendedor, que já tem uma visão maior, que tem uma visão de crescimento, fala, opa, é melhor dar um passo para trás do que, né, dar um passo maior do que a perna. Não compensa certas coisas. Mas o nosso ramo, cara, para quem gosta de fazer, é muito bom. Tem essas dores de cabeça? Tem. Tem uma hora que a gente quer explodir, que a tampa da cabeça quer sair para fora? Tem também. Tem hora que a gente erra também. Mas a gente está sempre buscando o nosso melhor. Eu agradeço muito, porque passou muitas pessoas na minha vida que me ajudaram muito, desde quando eu comecei lá atrás, que foi o médico, uma pessoa que me ensinou, o Troia, também é o apelido dos caras da Med, Troia, que eles me ajudaram muito, né? E aí a gente vem sempre aprendendo, todas as pessoas que me deram oportunidade para mim trabalhar para elas,
né? Que tem uns parceiros, tem o Zeli, que é um cara que a gente discute muito, assim, quando a gente faz nossa parceria. Discute assim, né? A gente tem nossos impasses, mas é um cara que eu respeito muito, né? É um cara que ele tem uma visão diferenciada, tá no ramo. Eu costumo dizer que eu tenho que respeitar muito a pessoa que é mais experiente do que eu. Porque ela tem uma vivência. Ela aprendeu muita coisa, passou por muita coisa. Então, às vezes, a gente parar para ouvir também, né? Não só querer falar. Parar para ouvir. E isso aí agrega muito. Agrega muito na nossa vida, no nosso crescimento. A gente parar para escutar um pouquinho, aprender. É muito importante. Você tem experiências que eu não tive. Exato. Você passou por lugar que eu não passei, conhece pessoas que eu não conheci. Então, quando eu paro para te escutar, eu tô aprendendo, né? A gente começa a conversar de obra, é tantas experiências em obra, tantos problemas, tanta coisa, que a gente para ouvir e fala, caraca, eu passei por isso também, achei que era só eu, mas tem outras pessoas que passam pela mesma situação, ou já passaram pela mesma situação. E aí fala, como que você resolveu isso daí? Aí você fala, como você resolveu? Fala, putz, olha, eu não pensei nisso na época. E aí, na próxima vez que acontecer a mesma coisa, você fala, olha, eu lembro que o Davi me falou uma coisa lá, e eu já sei como resolver esse problema aí. E é assim que a gente vai crescendo, né? Evoluindo, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, hoje, como que você está a sua empresa? Está na forma pintura tradicional ou já agrega ferramentas como maquinário, lixadeira, arlés? Cara, a gente tem que agregar, senão a gente fica para trás, né? Lixadeira, arlés. Eu já trabalhei com arlés, mas eu não tenho no meu equipamento arlés, porque eu faço muito apartamento que tem muito móvel. Então, como que eu vou entrar com arlés nesses apartamentos que tem móvel? Eu tenho muito receio da pessoa que vai manusear, não ter todo o cuidado que é necessário quando tem essa questão de mobília, e aí estragar alguma coisa. Aí dá problema. Mas quando é uma área aberta, a gente pegou ali na Giovanni Gronk, uma sala que era toda abertona. Foi uma maravilha trabalhar com arlés. Nossa, a agilidade, a rapidez para trabalhar foi muito bom. E tem que ter um cuidado pós utilizar o equipamento também, senão a gente se deixar na mão de qualquer um vai estragar um equipamento e é caro. A gente tem que se modernizar, cara. Não tem como não. O maquinário tá vindo aí tudo para ajudar esse nosso ramo. E como que a gente não vai usar? Tem muito isso aí, né, de pintor raiz e pintor Nutella, mas como que a gente não vai usar? Pô? Tá tudo aí no mercado para Na verdade, o Raiz, que foi quem colocou o nome Raiz, foi eles mesmos. Não existe pintor raiz e pintor Nutella. Existe pintores posicionados e aqueles que não querem se posicionar. Sim, Existe pintores que querem se apresentar como um porco e tem outros que querem se apresentar como empresários. sim. Essa é a exatamente. maneira. Não tem raiz e não tem Nutella. Até a vestimenta que você vai para você visitar o apartamento do seu cliente. O cliente, hoje em dia, o cliente, quando ele vai te contratar, principalmente desses de alto padrão, quando você entra dentro do apartamento dele, já fez um raio-x de você de cima a baixo. Ou até mesmo na câmera, quando você está subindo lá, ele já te Eu te observa. digo mais. Ele não fez o raio-x ali. Ele fez um raio-x na sua rede social. Sim. Já aconteceu comigo de eu mandar o link, conversando com o cliente, eu mandar o link para ele e falar, ó, vê lá os trabalhos que a gente fez no Instagram. Eu já vi no Google, já vi sua avaliação no Google. Eu falei, Você entende? já fez. Que né? hoje a contratação está na palma do cliente. Ele já te avalia antes de abrir a porta para você. Avalia. Ele faz um mapeamento, né? Claro, tá à distância, mas já tem uma noção de quem você é, da onde você veio, como você trabalha, como você se comporta e o que você fala na rede social. Uhum. Tem toda essa questão de comportamento. É uma coisa que eu ensino, eu falo com meu filho, que ele tem que saber se comportar e o jeito que ele fala com o cliente. Não dá para você conversar com o cliente como você conversa com os peão dentro da obra. Tem que ter um comportamento, um diferencial. O cliente quer que você resolva o problema. Quer que você leve, você tá com um problema, mas também dê uma solução para ele. Então tudo isso a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, né? A tratativa, a forma que você fala, como você age, como você se comporta quando tem um problema. Então tudo isso aí vai agregando a nossa caminhada durante o tempo, né? É muito importante. É isso que eu tento passar pro meu filho. Eu falo, ó, um dia a empresa vai ser sua, se assim for da sua vontade, né? Vai ser sua. Você tem que saber todos esses macetes, todos esses caminhos daí, né? É muito importante isso também. Principalmente a questão de gírias. Hoje o jovem tem muita gíria que a gente não entende. Então, se você for conversar da gíria com o cliente vai, não tô entendendo nada. Não,
Aperta aí a tecla SAP aí Isso, que traduz pra mim traduz aí. aí que eu não entendi nada. Então, é algo que precisa também se atentar, né? Ter um vocabulário, não precisa ser um vocabulário técnico, pode ser um popular, normal, mas que não Sim, tenha gírias e que o cliente entenda que você está falando. sim. Né? E como a gente vem falando a questão da postura, tem profissional que pega lá, nada contra a sua bicicletinha, mas o cara vai de sandália, de bermuda, como se vai pra praia fazer orçamento, cara. Não dá. Então, o cliente vai olhar e falar, meu, se ele nem se preocupou de chegar na minha casa de bermuda, sandália e camiseta regata, será que ele vai se preocupar com a minha casa? Será que ele vai proteger os meus móveis? Será que vai proteger o meu piso? Muita gente diz, mas a lona preta protege do mesmo jeito que esse. Eu falo, não, não protege o mesmo jeito que o salva-piso, não, porque o Não. salva-piso tem proteção com plástico embaixo e ele é 100% impermeável. Como que a comparação é a mesma? Não tem nem como. Esteticamente, proteção. E outros dizem, mas aí o cliente não compra. Não compra? É só você trazer a realidade. Quanto custou o teu metro quadrado do piso? Ele vai dizer. Então vamos fazer. Quanto que deu a sala aqui só de piso e mão de obra? Deu tanto. Então, uma bobina de salvar piso é quanto? Então vamos colocar ela aqui. Então é Exatamente. você como profissional, você como o líder ali da obra, é você que vai ditar as regras. Sim, tem que demonstrar para o cliente isso. Tem piso que a gente faz proteção dupla. Então, Proteção dupla, porque se danificar um piso daquele, quanto que não é aquilo? Quanto a gente vai ficar passando? Você vai jogar um plástico lá dentro, lá no piso. Eu tinha um tio que ele faleceu, ele era pintor. Uma vez eu fui fazer um serviço com ele, quando eu não tinha empresa ainda. A gente foi pintar um mercado à noite. As prateleiras, tudo com mercadoria. Foi pintar o teto lá e tal, e os pedaços das paredes. Falou, tio, e aí, cadê o plástico pra gente forrar? Não precisa de plástico não, vem com o paninho aqui embaixo do pé passando aqui. Eu falei, não acredito nisso não, é sério isso aí? Não, deixa um paninho úmido aí, vem pintando, se pingar, cai um pinguinho de tinta, você vem passando pano. Aí dizia que era o quê? Pintor raiz. Não, esses pintores de hoje em dia aí, eu falo, não, tem que proteger. É melhor você gastar tempo fazendo uma bela de uma proteção do que você gastar tempo depois limpando e tendo dor de cabeça se não sair. isso se limpar. Se limpar um móvel desse aí do cliente, você não protege. E outra coisa, o plástico transparente ou aquele plástico que você usa, que eu esqueci o nome, Salva a pintura. salva a pintura, você consegue ver o que está por trás daquilo. Aí você põe um plástico preto aqui, forra tudo, aí tá esse negócio aqui de vidro. E aí você não sabe o que é, vem o cara e bate, quebra. Não, e o cliente tem que arrancar toda a tua proteção de preto lá para saber onde Saber tá a o coisa que dele. tá. Então, se você coloca um plástico transparente ou esse salva-pintura, você tá vendo que tá ali atrás, o cliente quer alguma coisa, quer um livro. Você tá pintando a biblioteca, quer um livro, tá aqui. Você vai fazer um corte, pega lá o livro do cliente, entrega o que ele tá procurando, entendeu? Então é muito melhor. Tem gente que utiliza o preto, utiliza, mas começa a trabalhar com outro tipo de material, você vai ver se é bem melhor. É mais caro. É mais caro. Mas a qualidade é bem melhor. E a segurança. A segurança, a visão que o cliente vai ter. Ele entra no apartamento dele, vê tudo assim, ó, protegido. Fala, nossa, que trabalho diferenciado. Vê o piso tudo protegido ali, ó. Fala, nossa, o cara é diferenciado mesmo. Começa a entender a diferença, né? Começa a dar valor, começa a dar mais valor. Você mencionou, referente ao cara aí de chinelo e bermuda, teve uma situação que aconteceu que é bem engraçada. Teve uma obra que a gente ia num sábado, e aí eu passei para pegar o pessoal, né, que a gente ia de carro. Falei, sem trânsito, vamos de carro. E aí, parei na casa do cara lá para pegar ele me sai da casa dele de short, chinelo, regata e uma Juliette na cara. Aí eu falei, mas você vai para onde? Vai pra praia. Não vai pra praia, não. Nós não vai pra obra? Falei, desse jeito você vai pra praia. Mas nós vai de carro, pô, é tranquilo. Eu falei, não, pode entrar na sua casa lá e trocar de roupa. Mas por quê? Eu falei, o cliente ele vai abrir a porta do apartamento dele pra gente entrar. Quando ele vê você assim, meu amigo, você tá achando que vai jogar bola? Eu falei, não, pelo amor de Deus, põe um tênis lá. Uma né? calça. Vai bem arrumado. Porque o cliente vê tudo isso, né? Ele visa tudo isso. Hoje minha equipe ela trabalha uniformizada. Tem uns uniformes tudo Tem o certinho. uniforme da empresa. O nome em destaque ali. Nome, destaque, tudo certinho. Porque às vezes tá numa obra grande, sabe quem é aqui da CR, sabe quem é. Tá tudo uniformizado certinho. Não trabalha de chinelo na obra, porque às vezes tem engenheiro, tem as coisas ali, tem, né, as normas. E a pessoa tá de chinelo trabalhando, machuca o pé, não sei o que. Cai da escada. Então, eu falei, não, tem que ter uma bota. Não tem uma bota, um tênis, pelo menos alguma coisa, mas de chinelo não dá, de chinelo. Não, que é mais confortável. Não, de chinelo não dá, não. Peguei um cara uma vez para trabalhar
e mandei ele com outro funcionário meu. Quando eu cheguei na obra, o cara tava de chinelo e meia. Eu já vi, Aí eu falei, não eu já vi. tô vendo uma coisa dessa não. Falei, cadê a bota? Não tem não. Falei, mas de chinelo e meia, cara, num apartamento lá, num conjunto lá na Faria Lima. Nossa. A cliente tinha um conjunto embaixo e a gente tava reformando de cima, então ela subia pra ver às vezes, né? Aí eu falei, não acredito nisso não. Eu falei, não, põe uma bota. Não tem. Um Vou tênis, comprar pô. uma bota ali, pelo amor de Deus, não tem como não. Põe uma botinha no seu pé, filho. Põe uma bota, pelo amor de Deus, põe uma botinha. Porque tem que ter esse diferencial. Não dá, cara. Hoje em dia no mercado não dá. E aí a gente vai destacando em alguns pontos. Só acho que é besta, mas não é besta não. Não é besta não. Vale a pena. E tem aquela importância também que muitos fazem, né? Limpar a própria mão na roupa. Cara, é só deixar um balde com um paninho. Quanto que um paninho que vende no Farol? R$10, o cara vende 4 panos, dá a obra toda e mais outras obras. Então, muitos, né, que me olham na internet falam, será que ele fica com essa roupa? Ele troca a roupa? Porque a roupa é sempre branca, limpa, mas não é. É que quando a gente muda a cultura mental, a gente muda também a postura. Muda. Então, se você entende que você vai mexer com massa, vai mexer com tinta, deixa um balde à parte ali com água e um paninho. Não é frescura, é posicionamento e mudança de mente. A roupa fica até dura, né? É. Parece que engessou a roupa, ela tá andando, tá Tá andando estralando. sozinha, não. Recentemente, Meu Deus. eu pontuei, que eu tenho liberdade de pontuar um vídeo de um amigo meu lá de Feira de Santana. Inclusive, vou estar indo para lá esses dias. Do Júnior, né? Ele é influencer também lá de algumas marcas. E a equipe dele é formada por primo e irmãos. E um dos funcionários dele lá, né? Não sei se era primo ou irmão dele, tava com a roupa, cara. Mas você não via a cor da roupa, você só via gesso e massa e tinta. Eu falei, Júnior, coloquei lá, eu falei, Júnior, manda esse cara trocar a roupa tá andando sozinha, pô. Eu comprei recentemente agora mais camisetas pra eles. Eu falei, vocês estão passando, metendo a mão na tinta e passando na roupa. Eu falei, não dá não, pô. Não dá. E eu falei, acho que foi ontem que eu tive em viagem também, e eu falei, quanto custa dentro de um carro uma calça? Se você for lá no centro da cidade, comprar lá, né, que é mais barato, quanto custa uma calça? Uns R$25, R$30. Quanto custa uma camisa normal, gola careca, branca, sem logo, sem nada? R$15, R$20. Você já tem um uniforme. Pega um tênis, não precisa, se você não tem costume de andar com bota, pega um tênis, cara, mas se proteja, tenha postura, né? Tenha apresentação. Sim. Se a pessoa tá crescendo e quer ter uma empresa, não consegue fazer uniforme com logo certo, faz isso que você falou. Compra uma camiseta lá, branca, sem marca, sem nada. Uma calça, você já tá começando a ser diferente. E outra coisa é camisa de time. Você vai trabalhar com a camisa de time, você tá procurando briga. Nossa. Você tá procurando briga não com você, mas tá procurando briga com o dono da casa. Porque tem cara que é fanático. Tem. Aí você chega lá com a camisa do Corinthians. O cara é palmeirense. Olha a briga que você procura. Nossa, ou vice-versa. O cara é capaz de chegar assim nível. Não deixa entrar. Da obra e falar assim, não deixa entrar. Não deixa entrar, não deixa entrar, não deixa. Não deixa entrar, cara. Então, assim, a gente tá toda sexta-feira à noite, a gente fala sobre isso, sobre pessoas que tenha uma metanoia, né? O nome metanoia significa isso, mudança de mente. É justamente para aqueles que querem mudar, não para aqueles que querem ficar no mesmo. Sim. Porque a gente não disputa, Cristiano, com aqueles que cobram mais baixo. E se cobra mais baixo e tá dando para ele, beleza. Então a gente não disputa com esses caras. O nosso posicionamento, por ter uniforme, por ter rede social, para ter um posicionamento, é de uma linha para cima. É com esses caras que a gente está disputando, né? Dizendo questão de trabalho. É com esses caras aí. E tem outro ponto também, a questão de nota. Nota. Se cobram mais barato, eles não vão pagar imposto. Não paga nota. Não vai pagar imposto. Não. A gente paga imposto, paga isso, paga aquilo. O governo está muito em cima disso, né? Então a gente tem todo esse custo. Tem todo esse custo para a gente pagar e não tem como a gente tá competindo, que as pessoas estão cobrando mais barato. Não tem como. A gente tem que ter o nosso diferencial, a gente tem o nosso diferencial, tem um custo para tudo isso. Não sei se você tem equipe em si, mas tem um custo de eu ter a minha equipe para estar... É o custo operacional, né? Sim. É o custo operacional. Hoje eu
já tive equipe, não tenho mais, é somente eu e o Marcos. Marcos é profissional. Ele tem as ferramentas dele, né? Um quartinho desse aqui ainda é pouco, tanta ferramenta que ele tem. Caraca, É. bastante. Só de Arles, acho que ele tem umas 3 ou 4. Tem 3, 2 grandes e 2 pequenas que chegou uma agora, portátil. Só de Arles, fora as outras ferramentas. E eu também tenho as minhas ferramentas. Tenho máquina para massa, máquina para tinta, né? Tem um kit lá só de desempenadeira, dá 80 a 15, enfim, trincha pra caramba. Então a gente divide a obra. Então a gente já sabe qual o valor. Deu 10, 5 para cada. Já era. Se tiver que emitir nota, eu vou emitir no meu CNPJ ou o Marcos vai emitir no dele se for o contratante da parte dele. Né? Então a gente tem esse posicionamento, a gente tem essa mesma visão de crescimento, de uniforme, de investir. Às vezes a gente abre mão de alguma coisa nossa para investir em ferramenta. Porque, Cristiano, vai acabar a mão de obra. Vai acabar. Ou já acabou, não sei. Eu fico com essa de costumo dizer, mas nas nossas conversas que a gente tem com empreendedores, empresários, nesse ramo da construção civil, as pessoas mais velhas estão parando de trabalhar por conta da idade e tudo mais. E os mais novos parece que, sei lá, não tem interesse, não quer aprender, sei lá, quer ser influência, não sei o que passa. Na Se verdade, perdendo um pouco. A juventude tem essa questão da internet trazer a aparência de ser mais rápido, e não é. E os caras já adulto estão refém do governo. Nossa, isso aí é outro problema que tem também, cara, que eu vou te falar. E aí a mão de obra tá ficando muito difícil. Vai se acabar e aí isso que tá tendo, o que vai acontecer com a mão de obra? Vai ficar mais caro a questão do serviço. Vai ficando mais caro porque não tem mão de obra. E a gente acha que é só na nossa área de trabalho, mas em todas no geral, as áreas, no geral. Não tá tendo mão de obra para trabalhar, tem muita demanda de serviço. Tem muito pedido de orçamento, muita demanda. No Google, então, é muita gente solicitando orçamento. Tem vezes que não dá conta de fazer tanta visita. E aí a gente vai trabalhando agora por agendamento. Eu acredito que com você também é assim. Sim. Porque não tem como a gente trabalhar assim. Não, tem que ser tudo agendado agora. Graças a Deus a agenda está fechada até junho. E aí, se for surgindo, vai jogando para julho. Se a pessoa conseguir esperar, beleza, maravilha. Se não conseguir esperar, infelizmente não tem o que fazer. Porque não tem como a gente ficar abraçando tudo. Depois a gente se perde a qualidade, perde o nome que a gente vai conquistando. Então é melhor a gente falar para o cliente, você consegue esperar? Que eu não tenho agenda agora. Se não conseguir esperar, eu falo assim, ó. Eu costumo postar o seguinte, fala, se você tem o seu serviço e orçamento, já solicita agora com antecedência para poder deixar agendado para quando você for começar, já deixa tudo resolvido, né? É bem melhor do que sair correndo, preciso pintar minha casa, mas eu preciso começar amanhã. Eu acho que o cliente ainda não caiu em si nessa questão da mão de obra, ele acha que ainda está a mesma coisa, só que nós, como estamos muito intrínseco nisso, a gente sente mais do que eles. E eles querem fazer, mas eles não têm a noção, o termômetro da falta disto. Então ele vai falar em cima do horário mesmo, do timing ali, falar, eu quero pintar. Só que ele não está tendo essa noção da falta da mão de obra, né, personalizada ali, um trabalho, uma entrega muito boa. Eu postei um vídeo desse que existe clientes que te perguntam preço, mas já existe outros clientes que te perguntam se você tem tempo na agenda. Aí é o tipo de cliente. Quando o cliente tem essa consciência, assim, que fala assim, quando vai perguntar, mas eu gostaria que você tenha agenda para fazer o serviço tal. Falar, nesse momento agora não, mas nada impede de eu ir fazer o orçamento e a gente deixar agendado caso a gente feche, né? Ontem mesmo eu recebi uma ligação, a cliente foi indicada, nem conhecia, ela já ligou, eu mandei um boa tarde, não sabia quem era, né? Boa tarde. Ela, quando você tiver disponibilidade, me liga. E a cliente fez um monte de pergunta, quanto tempo você está no ramo, e não sei o quê, você tem rede social, eu fui indicada pela Célia. A rede social, tá vendo? Perguntou se tem rede social, fui indicada, a Célia me indicou, falou que você trabalha muito bem, que você tem equipe. Quantas pessoas você tem na equipe? Ela, por ligação, ela quis, sabe, ter esse contato, ouvir minha voz e tal.
Aí fui explicando para ela a forma que a gente trabalha e tudo mais. Ela falou: "Nossa, maravilha. Vamos deixar agendado uma visita?" Aí a gente agendou. Ela falou: "Quando que você tem agenda?" Eu falei: "Só na quarta-feira, no período da manhã." Para você ver que até os orçamentos já tá tudo agendado durante a semana. Eu falei: "Só na quarta-feira, na manhã." Ela: "Pode ser 10 horas?" Falei: "Vou deixar agendado aqui." Aí marcou uma agenda. É lá na região da Oscar Freire. "Você já fez apartamento aqui, nessa região?" Aí eu comecei a falar o nome de algumas ruas, né? Ela: "Ah, você conhece então você já trabalhou nessa região." A cliente pergunta tudo isso, né? Então ela tem um entendimento que tem que ser agendado, que vai ter o momento de espera ali para poder, se for realmente fechar, que é uma empresa diferenciada. Porque uma coisa que acontece também, Davi, quando a pessoa fala assim: "Eu estou fazendo cotação de orçamento." É preço. Preço. Aí eu já sei que ela tá fazendo vários orçamentos. Eu falo assim: "Então me manda o seu escopo que você tem, porque aí eu trabalho em cima do escopo que você tem aí." Porque se não, ela tá fazendo vários orçamentos, aí eu vou orçar de uma maneira. Eu tenho uma visão de ver as coisas, você vai ter outra visão de ver as coisas. O escopo vai sair diferente, o orçamento vai sair diferente. É com material? É sem material? Qual o tipo de material que o outro prestador tá falando que vai fornecer para a senhora? Porque às vezes eu estou fazendo orçamento, eu trabalho com as melhores marcas. E aí vem um cara e pega uma marca inferior. Vai dar diferença de orçamento, de valor, né? "Ah, não é com material, é só mão de obra." Me manda o escopo. Eu vou trabalhar em cima do mesmo escopo que ele está trabalhando. Ou que a senhora montou aí, que a senhora quer que faça. Manda o escopo. Trabalho em cima do escopo, mando o orçamento e assim a gente consegue alinhar. Porque senão, se eu fazer de uma forma, fazer de outra, vai dar diferença. E quando a pessoa está procurando o preço, fala: "Ah, não tem escopo." Ou a gente nem sabe o que é o escopo, né? "Não, não tem. Fulano veio aqui, falou que ia passar uma tinta aqui, só fazer uns buraquinhos." Falou: "Opa, então vamos ver direitinho isso daí, que já entende que está procurando preço." E às vezes o nosso tempo é muito precioso. E é aí que eu ia entrar também nessa parte. Você cobra a visita? Quando é a visita no centro de São Paulo, não, mas quando é mais para longe, interior, sim. Que eu faço serviço também no interior de São Mesmo Paulo. vindo lá lá da Zona É Leste? porque quando eu vou dar orçamento, eu mapeio a rota. E às vezes vou fazer visita na obra, Que já é que já é naquela do seu rota. caminho mesmo. Isso, então por isso que eu não cobro a visita, entendeu? Mas quando é algo que foge muito, tem que ir lá para, sei lá, uma praia lá longe. Falou, aí já Então, tem que. dentro de São Paulo, independente se é Zona Sul, Zona Norte, você não Isso. cobra. Não. Mas quando é para mais longe, aí sim tem que ser conversado direitinho. Eu já fui para Cotia dar orçamento, então aí Cotia. já foge um pouquinho, entendeu? Então tem toda essa questão, porque senão a pessoa tá só buscando orçamento. Aí eu vou gastar combustível, gastar pedágio, gastar o meu tempo, que eu poderia estar fazendo outra coisa para ir lá só para dar mais um orçamento, que ele já tem um monte. Eu falo, então não compensa. Ou quando é assim, eu falo assim, ó, me manda um vídeo do que você quer fazer e tal, que às vezes a pessoa já tem esse vídeo. Me manda para me dar uma analisada. Eu te faço um pré-orçamento. Se tiver dentro daquilo que a gente está conversando na mesma linguagem, aí sim eu vou fazer uma visita. Para mim não perder tempo. Acontece muito isso em orçamentos do Google. Porque antes, mais novo, quando iniciou no Google, falava, nossa, vários orçamentos, e ia para um lado, ia para o outro, e pegava o carro, ia para cima e para baixo, dando orçamento. E não fechava, cara. E tinha muito perca de tempo, combustível e tal. Eu falei, sabe de uma coisa, vou mudar a estratégia. E aí comecei a trabalhar dessa forma. Entendendo que a pessoa está buscando preço, me manda um vídeo ou a metragem. Você tem a metragem? Me manda a metragem, que aí eu faço um pré-orçamento, te mando. Se você gostar, tiver dentro do acordo e tal, aí vou aí fazer uma visita e ajusta no que tiver que ajustar. Se tiver alguma coisa fora desse orçamento que eu te passei, vai ser um adicional. Já deixa claro isso também, vai ser um adicional. Porque às vezes a gente fala assim, ó, é pintar essa sala. Cristiano, mas aproveitando que você tá aqui, os meninos já tá aqui, as ferramentas já tá aqui, né? Você não poderia fazer essa sala do lado? É claro que eu posso, com certeza, mas vai ser um adicional. A senhora quer que eu faça? Aí eu faço, então. Mas eu pensei que você ia fazer para mim. Eu falei, não, eu tenho que pagar eles cobram para poder fazer o serviço, tem custo, tem tudo isso, né? Quando a pessoa, mas tem cliente que já entende isso. Fala, Cristiano, dá um orçamento para mim aqui do lado, aproveita que você está aqui, vê quanto você cobra para pintar esse quarto. Tem cliente que já tem essa visão, mas tem cliente que não. E se você não falar, você vai trabalhar e vai trabalhar de graça. Exato. Porque assim, no vídeo,
eles acabam meio que camuflando muita coisa. Sim, Por isso tem que ser um pré-orçamento. pré-orçamento. Eles não falam tudo que tem que falar, não mostra tudo que tem que mostrar. Recentemente, porque eu sempre cobro, né? Qualquer lugar que eu vou, eu Visita. cobro visita. Uhum. Eu cobro minha visita, o Você Marcos tem que também. mudar essa mentalidade. O Marcos também. Porque ali, ô Cristiano, do cobrar a visita, é meio que um termômetro para saber se de fato a cliente quer fazer. É como você falou, a gente vai fazer a visita, vai fazer a proposta de orçamento, vai enviar em PDF e muitos deles nem obrigado. Não dá, Não nem dá. responde. Não responde. Nossa, O Gasparzinho sumiu. sumiu. Então, assim, para que isso não seja chato, então eu já cobro e já elimino também ali. Vai fazer? Vou. A visita. Fechando, eu te dou um desconto em cima do valor da visita. Beleza? Beleza. Então pode vir. Então eu já tenho o quê? Boa. 80% de chance de pegar essa obra. Né? 20% ali é uma negociação de valor. Né? Então, eu já tenho esse termômetro para não perder tempo, porque eu poderia estar indo para minha obra resolver os meus problemas da obra. Com certeza. E aí eu vou ter que desviar o meu caminho para fazer a visita na manhã ou na tarde ali para esse cliente. Então, por isso que eu coloco, o Marcos também coloca essa questão do cobrar da visita. E nesses vídeos que mandam, a gente não consegue ver o estado real da parede. Não sabe, não Se ela sabe. tá estufada, se você tá Uma com patologia, umidade, que só no presencial Só você no consegue presencial. detectar isso daí. Uma coisa que eu não faço mais também, que já aconteceu comigo, você dá um orçamento bem detalhado, você fala todo o processo que você vai fazer, todo o processo. Você passa a lista de material, eu já passava a lista de material e tudo passo a passo, Antes de fechar. antes de fechar. O cliente pegava tudo aquilo ali mastigado, vou contratar o Zezinho aqui, já sei até o procedimento que eu vou fazer. Fala, Zezinho, agora você vai fazer assim, assim, Em assim. cima desse aqui que ele tá falando. ó. Exatamente. Aí eu não faço mais isso. Porque eu aprendi com o erro. Falei, não, passava tudo escritinho, o cliente sumia, nem respondia. Não E resolve. você gastava tempo, dinheiro, e a pessoa não tinha, assim, né? Fala assim, ó, Cristiano, obrigado pela sua visita, foi muito prestativo, mas não vou fechar com você e tal, não ficou dentro aqui do meu orçamento. Não fazendo Não faz. some, cara. Aí eu falo, não dá pra entender. As pessoas acham que a gente não tem custo com nada disso. Então, era o cliente da Zona Norte, foi indicado por um outro amigo meu que não poderia pegar o serviço. Eu falei, eu cobro a visita. Ah, mas não consegue fazer por chamada de vídeo? Eu tô aqui na obra. Falei, faço um pré-orçamento. Ele foi, mostrou, e aí eu tive que ir questionando as coisas, porque a gente já tem experiência, né? Porque na mente do cliente é o quê? Vai pintar tudo. Não, Uhum. calma aí. Portas são diferentes. Eu cobro a parte as portas. A parte. Aí, tinha uma porta atrás dele que ele não falou nada. Eu falei, e essa porta amarela aí atrás de você, você vai pintar também? Já tava no finalzinho da conversa. Ele falou, então, vou, mas eu vou fazer uma modificação. Já vai tirar o batente, já vai ter outro tipo de trabalho ali. Uhum. Então, você já tem que ficar ligado nessas questões, Sim. né? Passei o valor. Quando ele passou, ele falou, esse valor tem material incluído? Eu falei, não, só a minha mão de obra, eu não trabalho com material incluído. Uhum. Você fica à vontade, a gente faz a indicação sim de uma loja, onde você vai ter um desconto porque está sendo indicado por mim. E a loja vai fazer a entrega para você. Aí você paga, Direto com a loja. paga do jeito que você quiser, 10, 15 vezes, então eu não me envolvo nem com material. Né? Ele mesmo paga lá do jeito dele, eu só vou, levo as minhas ferramentas e a gente executa o trabalho. Até a parte de limpeza que ele estaria pagando. Falei, não, a gente faz também a parte de limpeza, eu te faço 2 orçamentos, a parte de limpeza e organização da obra, que o Marcos e eu já deixa do nosso jeito, né? E a gente te passa o outro orçamento da parte da pintura. Sim. Tá lá. Aí já me chamou, a gente tá conversando e alinhando para poder fazer isso daí. Tem essa questão aí de incluir material no orçamento, cara. É bom por um lado, pelo menos na minha visão, e é ruim por outro, porque o seu orçamento vai ficar mais caro. É. E o cliente fica achando, nossa, tudo isso, mas não entende o material. Aí é ruim por essa questão. Mas tem cliente meu que ele já solicita porque ele não tem tempo de ficar indo na loja, comprar e tal. Ele prefere, ele sabe que tem um custo lá do material. Não, Cristiano, pode tá tudo ok, pode você compra, você já vem com tudo e já faz. Mas quando o cliente não tem essa visão e acha que o material é de graça. É.
Você vai pegar o teu dinheiro pra e pintar a comprar. casa dele. Não, acho que o material é de graça. E fora que você tem o tempo de ir lá na loja, você vai comprar. Ou eu faz o seguinte, eu mando 2 orçamentos, o valor à parte, a mão de obra e com o material incluso. Você tá vendo ali o que que é. Se você tiver disponibilidade, você vai e compra. Fechei agora um serviço ali na região da Oscar Freire, mandei com o material. O cliente, nossa, Cristiano, não tem como mandar só a mão de obra? Tem. Mandei só a mão de obra. Fechou só a mão de obra. Achou que ia economizar no material. Batendo na cabeça, comprando material, foi comprar material pela internet e tudo mais, mas não é a mesma qualidade. Não é. Aí chega o material, tudo naqueles pacotes, não é mais na mesma Não qualidade. é. Paga mais barato numa fita crepe, não sei o quê, mas fita crepe horrível, não cola direito, não é a mesma qualidade, não é a mesma coisa. E aí o que acaba perdendo no final? A qualidade do serviço. E ele quer o resultado É, fantástico. Mas é questão que acho que não vai ser de graça. O material tem um custo elevado e tá tudo subindo hoje em dia. A tinta é cara, tinta de qualidade, tinta boa é cara. Aí você quer escolher uma cor específica, fica mais cara ainda, que vai te mandar preparar. Então, os clientes têm que começar a ter essa consciência também que tudo gera um custo. Né? Tudo gera um custo. A gente, nosso trabalho, para ser esse diferencial, para ter esse cuidado e tudo mais, né? Tem um custo para tudo isso. Tem um Tudo isso, custo. não adianta. O cara que questiona o material, falando, vamos pegar um material inferior, então a gente não vai te dar A garantia. a garantia disto, porque o material que eu estou trabalhando já é anos e eu estou dando de garantia, porque você trabalha com contrato, ok? Sim. Você trabalha com contrato? Sim. Então, dentro do contrato te dá uma garantia disto. Daqui a pouco o cliente vem com um material muito inferior e você não consegue. Tem pintor que vai falar um monte de coisa para mim e falar, não, pintor que é pintor, qualquer material serve. E não é assim. Não, os caras... Sério isso aí, Os cara? caras, olha lá, os caras me batem por conta disso aí. Falam, não, qualquer material, se o cara é profissional, faz. Não faz. Eu te desafio. Eu desafio o melhor pintor a dizer que qualquer material serve para entregar um serviço de qualidade. Tem massa que não seca, tem massa que quando você vai aplicar embola, tem massa que quando você vai lixar faz buraco. Aquela massa corrida de barrica. De barro. Você vai lixar, parece que passou areia na parede. Areia, né? solta, Já risca tudo. tudo. Então tem que ter um material bacana, Tem. né? Cristiano, vai chegando ao final. Nem parece, mas vai chegando o final do nosso programa. O Mundo da Tinta Não Para. Deixa aí suas credenciais finais para aqueles que estão iniciando e para aqueles que já estão na área da pintura. Cara, primeiramente eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu estava conversando com o Davi, eu falei, mas vou participar de podcast e tal, mas agora a mentalidade começou a mudar, né? A gente percebe que é muito importante esse bate-papo, até para ajudar a você que está iniciando na sua carreira de pintor, a você que já está e tem uma mentalidade fechada, amplie essa mentalidade, abra, escuta um pouquinho. Para você que está iniciando, trabalhe com garra, dedicação, empenho, faça o seu melhor, sabe? Entregue o seu melhor serviço com qualidade, tenha um diferencial. O mercado é muito grande, como a gente estava falando aqui, a gente não está para disputar, a gente está para agregar um com o outro, fazer parceria um com o outro. O mercado é grande, está crescendo, evoluindo cada vez mais. Então, se a gente for uma classe unida, se a gente se juntar, porque muitas vezes as pessoas não querem conversar porque falam, não, vou ajudar o cara, vou ensinar ele vai... Não, a gente tem que se unir, agregar, não vai faltar serviço para ninguém, na verdade está sobrando serviço, está faltando mão de obra. Então se empenhe, se dedique, vá para cima, sabe, com muita dedicação, que vai dar certo. Se a gente aprender e se dedicar, dá certo. Vai um passo de cada vez, não sabe, eu falo para os meus funcionários, se não sabe, pergunta como é que faz, chama um amigo, fala assim, ô Davi, eu estou começando aqui, não estou sabendo lidar com isso, surgiu um problema, como que eu posso, você pode me ajudar nisso aí? Então faz dessa forma que vai dar certo. Eu esqueci de mencionar, a CR Pinturas e Reformas aí tem um longo ano, desde 2005 a gente está aí trabalhando, e a gente vem buscando melhorar cada dia, cada momento. A nossa empresa não é a mais top, mas a gente está buscando a ser uma das melhores para ser reconhecida, porque a gente tem um propósito de vida, né, Davi? Exato. A gente tem um propósito de a gente ter um legado, a gente iniciou falando isso, né? A gente tem um legado, o que a gente vai deixar aqui quando a gente partir? Então, tem um legado a ser construído aí, com muita dedicação e empenho.
Então a CR Pinturas e Reformas começou em 2005 e a gente está aí subindo um degrau de cada vez. É um passo de cada vez, Davi. Se subir um ali que... Opa, vou voltar um pouquinho aqui, analisar, voltar a estudar aqui a estratégia, o que tem que fazer, o que tem que melhorar. Tá muito afoito? Opa, vamos voltar um pouquinho. Tá com muita obra? Vamos diminuir um pouquinho, porque senão vai perder a qualidade. Vamos replanejar, reprogramar aqui. A equipe tá fugindo um pouquinho fora, faz uma reunião com o pessoal, alinha tudo direitinho e assim a gente vai crescendo, né, Davi? Eu, de coração, eu agradeço muito essa oportunidade de você ter me convidado. Foi o Léo que me indicou para você, né? Léo, obrigado, um abraço, viu, por essa indicação. O Léo é um amigo aí que ele também tá iniciando nesse ramo agora, né? Sim. É um cara super profissional, super educado. Quando eu ia lá na loja, muito educado, a forma de tratar. Olha o diferencial do cara, né, mano? Sim. Na loja é uma educação de tratar com os clientes lá, isso é muito importante. Muito E é importante. isso aí. Obrigado nessa sexta-feira à noite, a gente sabe que é correria, Sim. né, para disponibilizar esse tempo e bater esse papo aqui no Mundo da Tinta Não Para. E o Mundo da Tinta quer lhe presentear, Opa, né? Não sei se pega trabalhos externos, dias de sol legal, aí, sim. né? É da nossa parceira, Pintando Negócios, Pintando lá do Negócios. nosso amigo Show de Márcio bola. e Marques, nossos parceiros aí no Pintando Negócios também, juntamente com o Mundo da Tinta. Espero que goste, né? E que te ajude aí no dia a Vai dia. ajudar. Aquele solzão, aqui, ó. Já tá protegido naquele solzão que bate aqui no pescoço, ardendo tudo aqui, ó. A Ardendo aí, proteção ó. aqui, ó. É Show de isso bola. aí. Obrigado pelo presente. Obrigado, Cristiano. Deus abençoe, tá bom? Eu que E agradeço. vamos pra cima aí mais uma vez. Vamos aí se ajudando e crescendo e avançando. É Vamos isso lá. aí. Deus abençoe. Para você que chegou até o final, se inscreve no canal de forma gratuita, compartilha, comenta também. Segue as nossas redes sociais, Davi Quintino de União de Cores no Instagram e também o Mundo da Tinta Não Para. Vai ter também o Instagram do Cristiano. Qual que é o seu Instagram? CR Pinturas e Reformas. CR Pinturas e Reforma. Gente, obrigado por ter ficado até agora. Deus abençoe e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu. É isso. Show de